Bom dia a todos, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje gostaria de compartilhar com vocês a respeito de um segredo, o segredo do contentamento. Para tanto, eu quero ler inicialmente o que está dito na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 10 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos, o apóstolo Paulo escreveu essas palavras no final da sua carta endereçada aos irmãos da igreja que estava na cidade de Filipos, e nestes versos ele expressou a sua alegria por perceber a renovação do cuidado para com a vida dele. Cuidado este demonstrado pelos irmãos daquela comunidade de fé, que haviam enviado donativos para que ele pudesse ter o seu sustento enquanto se dedicava à obra de Cristo. E nestes versos nós temos verdades preciosas declaradas pelo apóstolo Paulo, para as quais nós devemos atentar. Primeiramente, gostaria de me reportar às palavras que ele pronunciou no verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, tais palavras muitas vezes têm sido proferidas por aqueles que se dizem cristãos numa perspectiva totalmente diferente daquela que o apóstolo Paulo tinha em mente quando as escreveu. Alguns utilizam tais palavras para declarar que em Deus podem fazer e acontecer, podem realizar feitos extraordinários, podem alcançar os sonhos mais incríveis, podem levar a cabo os projetos mais fantásticos, mas estas palavras do apóstolo Paulo não têm a ver com isto. Ao lermos as declarações feitas nos versos anteriores, percebemos que ele já havia deixado claro que a situação que ele estava vivenciando era de escassez, de penúria mesmo, pois começou agradecendo os donativos que lhe foram feitos pelos irmãos. E mais, Paulo deixou bem claro em suas palavras que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E depois completou o que estava dizendo, afirmando que tinha aprendido a conviver tanto com a honra como com a humilhação. Ele havia aprendido a conviver tanto com a fartura como com a fome. Ele havia aprendido a conviver tanto com a abundância como com a escassez. E depois de haver dito tudo isto, ele finalizou dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. O que isto significa? Significa que ao afirmar no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não estava se referindo a um poder de conquista. Paulo não afirmou que poderia obter vitória em tudo, que poderia conquistar qualquer coisa que ele desejasse. Antes, ao declarar tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava se referindo a uma capacidade de resistência que ele havia adquirido. Ele havia aprendido em Deus o segredo do contentamento. Notem bem, não foi um dom que Deus lhe deu, não foi uma capacitação celestial. Ele aprendeu, e aprendeu lidando com as situações mais extremas na sua vida. Paulo experimentou a fartura e a fome, experimentou a abundância e a escassez, experimentou a honra e a humilhação. E como foi que ele superou cada uma destas coisas? Buscando forças, poder, suporte em Deus para vivenciar cada uma delas. Notem que Paulo suportou a fartura, a abundância e a honra naquele que o fortaleceu. Muitos, por não conseguirem suportar coisas boas como essas em Deus, afastam-se dele quando tudo lhes vai bem. Paulo também suportou a fome, a escassez
e a humilhação naquele que o fortaleceu. E é fato que muitos, igualmente, por não conseguirem suportar coisas ruins como essas em Deus, afastam-se dele, culpando-o por tudo o que está acontecendo de errado em suas vidas. Para Paulo, o poder de resistência para não se deixar ensoberbecer pelas conquistas e também o poder de resistência para não se deixar abater pelos fracassos vinha igualmente da parte de Deus. Qual é o segredo do contentamento? Existe um clássico da literatura escrito por Eleanor Porter, cujo nome é Poliana. A personagem Poliana era uma menina de 11 anos que, após a morte do seu pai, um missionário pobre, teve que mudar de cidade para ir morar com uma tia rica e severa que ela não conhecia anteriormente. No seu novo lar, Poliana passou a ensinar às pessoas o jogo do contente que havia aprendido com seu pai. O jogo consistia em procurar extrair algo de bom e de positivo em tudo, mesmo nas coisas aparentemente mais desagradáveis. Muitos conhecem este conto ou até mesmo já o leram. A proposta principal era fazer com que as pessoas vissem em cada situação ruim ou desagradável alguma coisa boa ou positiva. É uma proposta interessante, mas não é a proposta do apóstolo Paulo. A proposta dele é muito mais consistente. A proposta dele é que aprendamos a viver contente em toda e qualquer situação da vida. Seja na situação agradável ou na desagradável. Encontremos nela algum motivo de nos alegrar ou não. De que forma? De que forma que nós vamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação? Buscando em Deus, e somente em Deus, a força para lidar com cada uma das situações com a postura correta. Com a postura de quem reconhece que a sua vida está nas mãos do Senhor. E que Ele, Deus, a sustentará em toda e qualquer situação. Resumindo, o segredo do contentamento consiste em contar com o poder de Deus no enfrentamento de toda e qualquer situação de nossa vida, seja ela boa ou má. Pense nisso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por esse ensino tão precioso. Porque muitas vezes nós não vamos encontrar nas situações alguma coisa agradável e nem precisamos encontrar. E quando também estivermos nas situações agradáveis, nós não vamos nos importar e querer ver o que há de desagradável na situação. Por isso, Senhor Deus, ensina-nos o verdadeiro segredo do contentamento, que é confiarmos, Senhor Deus, que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação, seja ela favorável ou desfavorável à nossa pessoa. Que possamos encontrar no Senhor a força para fazer os enfrentamentos da vida, a ponto de podermos falar como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi nele a viver contente em toda e qualquer situação. Seja assim, por louvor da tua glória. A oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira.